nossa saudação, nossa saudação fraterna a todos os irmãos conectados conosco para mais um trabalho doutrinário do nosso abrigo espírita Oscar Pitã. Queremos lembrar que essa transmissão será reprisada na terça-feira, às 15h15, e também na quinta-feira, às 20 horas, ou seja, nos horários das nossas doutrinárias semanais. O expositor de hoje será o nosso irmão Tarcísio Zambra, que irá nos trazer o tema Espiritismo, doutrina renovadora. Como fazemos sempre no início das nossas doutrinárias, vamos ler uma página evangélica, que hoje será do livro Fonte Viva, para já irmos nos conectando com a espiritualidade para a prece que faremos logo a seguir. Então, do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel, o capítulo 138, cujo título é O Justo Remédio. Quanto, porém, à caridade fraternal, não necessitais que vos escreva, porque já vós mesmos estáis instruídos por Deus, que vos ameis uns aos outros. Essa citação é de Paulo, no capítulo 4, versículo 9. Em sua missão de consolador, recebe o Espiritismo milhares de consultas, partidas de almas ansiosas que imploram socorro e solução para diversos problemas. Aqui, um pai que não compreende e confia-se a sistemas cruéis de educação. Ali, um filho rebelde e ingrato que foge à beleza do entendimento. Acolá, um amigo fascinado pelas aparências do mundo e que abandona os compromissos com o ideal superior. Além, um irmão que se nega ao concurso fraterno. Noutra parte, é o cônjuge que deserta do lar. Mais adiante, é o chefe de serviço insensível e contundente. Contudo, o remédio para a extinção destes velhos enigmas das relações humanas está indicado há séculos nos ensinamentos da Boa Nova. O discípulo do Evangelho é alguém que foi admitido à presença do Divino Mestre para servir. A recompensa de semelhante trabalhador, efetivamente, não pode ser aguardada no imediatismo da terra. Como colocar o fruto na fronde verde da plantinha nascente? Como arrancar a obra-prima do mármore com o primeiro golpe de cinzel? Quem realmente ama, em nome de Jesus, está semeando para a colheita na eternidade. Não procuremos orientação com os outros para assuntos claramente solucionáveis por nosso esforço. Sabemos que não adianta desesperar ou amaldiçoar. Cada espírito possui o roteiro que lhe é próprio. Saibamos caminhar, portanto, na senda que a vida nos oferece, sob a luz da caridade fraternal, hoje e sempre. Então, meus irmãos, vamos elevar o nosso pensamento a Deus, a Jesus, a Deus, esse Pai de amor e bondade, a Jesus, nosso mestre e guia. Queremos agradecer por mais esta oportunidade de nos reunirmos pela mente e pelos corações
para mais este momento de estudo e esclarecimento desta doutrina bendita, que nos auxilia a compreender o verdadeiro sentido da vida e que nos fortalece para vencermos todas as dificuldades do caminho. Que o Dr. Pitã e toda a sua equipe espiritual, encarregados de nos assistir, possam nos inspirar o nosso companheiro Tarcísio, que fará a exposição doutrinária neste momento. Que assim seja. Então, meus irmãos, passamos de imediato para o nosso companheiro Tarcísio. Meus amigos, meus irmãos de Ideal Espírita, com alegria, acima de tudo, com muita gratidão, rogando a proteção dos benfeitores espirituais, que nós iniciamos as nossas reflexões de hoje. O tema Espiritismo, doutrina renovadora. Vamos iniciar as nossas reflexões fazendo uma rápida incursão no Livro dos Espíritos, na questão 625, quando os benfeitores espirituais nos dizem que Jesus é o modelo e guia da humanidade. Portanto, nós estamos falando que Jesus é o governador do nosso orbe e que, portanto, há mais de 4,5 bilhões de anos atrás, ele vem com muito carinho, de forma minuciosa, formando não somente as características físicas do nosso planeta, bem como coordenando e dirigindo o destino de todos nós. Basta olharmos para a história e vamos ver que Jesus vem cumprindo com as leis divinas e nos fornecendo de tempos em tempos missionários que nos ajudam a alavancar nessa caminhada evolutiva. Quando manda até nós Moisés, como sendo a primeira revelação, trazendo os 10 mandamentos, e sendo ele, Moisés, um legislador severo, nos trazendo aí a personificação da justiça. A evolução vai prosseguindo, o tempo vai passando e ele mesmo, o nosso divino amigo, o nosso mestre, vem agora como a personificação do amor, trazer o seu evangelho como roteiro seguro para as nossas existências, sendo aí a segunda revelação, onde os cristãos primitivos, até meados do século III, seguiram essas recomendações evangélicas de forma transparente, límpida, quando a partir de então, através dos nossos interesses egoístas, através do orgulho, da vaidade, nós começamos então a deturpar os ensinamentos de nosso Mestre Jesus. Mas o tempo passa e, como ele mesmo prometeu o advento do Consolador, Jesus faz com que chegue à Terra no ano de 1857, com a publicação do Livro dos Espíritos, no dia 18 de abril, o Livro dos Espíritos codificados por Allan Kardec, a terceira revelação, sendo o Espiritismo a personificação da caridade. Portanto, Jesus cumpria aí a lei,
de justiça, de amor e de caridade, mostrando a cada um de nós que nós jamais estamos ao desamparo e que há uma programação divina para auxílio e amparo dos nossos destinos. Começa então no dia 18 de abril de 1857 uma nova era para a humanidade com a publicação de O Livro dos Espíritos. E Kardec, o nosso insigne codificador, compreende a necessidade, então, de criar um núcleo para dar continuidade aos estudos espíritas. Lança, no dia 1º de janeiro de 1858, a Revista Espírita. E, na sequência, no dia 1º de abril de 1858, portanto, mesmo ano, ele funda a Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ou seja, o primeiro centro espírita do nosso orbe, que vai, então, se multiplicar em favor de uma construção de um futuro feliz para a sociedade terrestre. Nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes, o Espiritismo, representado pelos inúmeros centros espíritas nas mais diversas localidades do nosso orbe, repete hoje as experiências daquela época, tendo por finalidade o estudo e a prática da doutrina dos imortais, onde se iluminam os espíritos, aprendendo com a convivência fraterna, com a solidariedade, com o trabalho, com a tolerância, a fim de que todos nós possamos avançar rumo à plenitude existencial. Portanto, meus irmãos, o Espiritismo, ele inevitavelmente nos conduzirá a uma edificação espiritual. Hoje, formado por inúmeros centros espíritas, que nas palavras do Dr. Bezerra de Menezes são verdadeiras oficinas de trabalho, edificantes, mas que também são hospitais para almas aturdidas e enfermas que necessitam libertarem-se ainda das más inclinações, libertarmos dos vícios até adquirirmos a saúde integral. Portanto, o Espiritismo, sob o seu tríplice aspecto filosófico, científico e também religioso, é esta ferramenta maravilhosa de auxílio profundo para o conhecimento do Evangelho de Jesus e para a implantação do reino de Deus nos nossos corações. Se nós observarmos lá no Livro dos Espíritos, já no início, nos prolegômenos, vamos ver que este livro fantástico, capaz de mudar os nossos destinos, está assinado por inúmeros benfeitores. Dentre eles, destacamos aqui, em especial, João Evangelista, demonstrando o zelo e o trabalho e o cuidado de Jesus e os benfeitores espirituais para com o Espiritismo, para com a doutrina espírita. Abrindo um rápido parênteses para tentarmos entender um pouco
quem é este Espírito benfeitor que foi escolhido por Jesus para a divulgação da Boa Nova, um dos 12 escolhidos para formar o colégio apostólico aos 15 anos de idade. João, depois, com o passar do tempo, foi o único discípulo que não abandonou Jesus e foi com ele até a sua crucificação. E é justamente no momento extremo que Jesus confere os cuidados de sua mãe a João, a este discípulo querido, responsável por zelar pela doutrina espírita, pelo espiritismo, pelo Consolador, que o próprio Mestre nos prometeu. Vamos verificar que ele, João, não tem morte violenta e que escreve já no final da sua existência o Apocalipse. E há um fato muito interessante da vida de João, a título de ilustração das nossas reflexões, que quando foi preso na ilha de Patmos, ele causou alguns problemas para as autoridades romanas, que tinham que trocar constantemente a guarda da ilha, porque cada vez que os guardas chegavam à ilha para cuidar que o discípulo não fugisse, eram todos inebriados com a palavra do apóstolo e ficavam então convertidos ao Evangelho, fazendo com que as autoridades necessitassem trocar constantemente os guardas da ilha de Patmos. Mas João esteve presente também, depois de retornar ao mundo espiritual, vindo a reencarnar entre nós, em plena Idade Média, na época das Cruzadas, em Assis, 1181, na Itália. Agora, como o Poverello, Francisco de Assis, para nos mostrar a importância da humildade, da simplicidade, do desapego e, acima de tudo, da obediência a Deus, mostrando a todos nós que o reino de Deus, ele é interior. E aí a doutrina dos Espíritos vem ser esta ferramenta para o conhecimento profundo, agora límpido, transparente, trazendo verdades que não conseguimos assimilar à época de Jesus para esta edificação do reino de Deus. E recorremos aqui, permitam os irmãos, mais uma vez, até de forma repetida, porque já trazemos isso em outras reflexões lá no Abrigo Espírita Oscar Pitã, de uma passagem fantástica que chama muito ao nosso coração em particular, quando Jesus foi visitar o templo de Jerusalém pela primeira vez, e ali assentado às portas do templo, chama a atenção de um sacerdote que estava lá em conversação frívola com demais pensadores. Hanan se dirige até as portas do templo, hipnotizado pelo magnetismo de Jesus, e vai questioná-lo. Galileu, que fazes na cidade? E Jesus então responde de forma simples, com a sua modesta nobreza: eu passo pela cidade para fundar o reino de Deus. E o sacerdote fica impressionado com esta resposta. Mas, reino de Deus? Que pensas tu venha a ser isto? E Jesus, então, traz a resposta que fala fundo aos nossos corações até hoje.
Reino de Deus é a obra divina no coração dos homens. O reino de Deus é a obra divina nos nossos corações. É o Evangelho colocado em prática nos nossos corações. Portanto, meus irmãos, a doutrina espírita, sendo uma doutrina renovadora, ela vem como a boa nova, como a melhor notícia, nos trazer a oportunidade incomum de atingirmos os nossos objetivos existenciais de forma plena, de caminharmos a passos seguros rumo à felicidade, trazendo aí a condução dos nossos passos para todo um processo de evolução espiritual, iniciando-se através do autoconhecimento, passando a posterior a reforma íntima, que irá nos conduzir à iluminação interior. Autoconhecimento proporcionado pelos nossos centros espíritas, através dos grupos de estudo da doutrina espírita, onde nós nos reunimos com frequência semanal para estudar a doutrina dos espíritos, de forma a auxiliar neste processo do autoconhecimento. Outra ferramenta eficiente para nos auxiliar neste processo do autoconhecimento é a leitura edificante. Se nós observarmos, nós temos à nossa disposição todas as obras básicas codificadas por Kardec, que iniciou-se através de O Livro dos Espíritos, onde o codificador dá sequência nas suas publicações, com o Livro dos Médiuns, em 1861, com o Evangelho segundo o Espiritismo, com o Céu e o Inferno e com a Gênese, formando aí o Pentateuco kardeciano, ou seja, os 5 livros, as obras básicas, que serão necessárias para o nosso estudo contínuo, constante, e também para o estudo permanente destas obras. Ainda como auxílio ao processo de autoconhecimento, na leitura edificante, nós encontraremos as obras básicas, além das obras básicas, as obras complementares que citamos aqui, em especial as obras do nosso querido Chico Xavier, que psicografou mais de 450 obras. Dentre elas, citamos algumas, como, por exemplo, as obras de André Luiz, em especial a série A Vida no Mundo Espiritual, que irá nos proporcionar, através de vários livros, detalhes minuciosos da vida no mundo espiritual, onde poderemos, através dos infinitos exemplos que o André Luiz nos traz, pela associação de atos com as nossas vidas, identificarmos onde nós nos encontramos, em qual estágio evolutivo estamos, quais as características que devemos desenvolver se desejamos caminhar em tal ou qual sentido, se desejamos, ao desencarnar, habitarmos determinadas colônias espirituais mais
ou menos felizes. Citamos também, em especial, dentro das obras complementares psicografadas pelo Chico, as obras de Emmanuel, como aquela série que ele traz características da sua existência, com riqueza de detalhes da época de Jesus, iniciando-se lá no livro Há 2000 anos, na sequência o livro 50 anos depois, Paulo Estevam, Ave Cristo, Renúncia, outros livros de cunho evangélico que podem servir também de subsídios para o nosso Evangelho no Lar, como o livro Vinha de Luz, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Fonte Viva, melhor dizendo, e tantos outros, para darmos uma pequena noção da imensidade de fontes que temos à nossa disposição para este processo proporcionado pelo Espiritismo de autoconhecimento. Porque entendemos no Evangelho de Jesus a máxima: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E a verdade é o Evangelho de Jesus. Também temos, agora temporariamente interrompidas, lá no abrigo Espírita Oscar Pitã, devido à pandemia, o Covid-19, palestras presenciais que estamos substituindo por reflexões através da mídia, que também nos auxiliam a nos conduzir a este processo de autoconhecimento, que inevitavelmente, à medida que vamos mergulhando nestas verdades espirituais, os benfeitores vão nos conduzindo, inevitavelmente, a uma reforma íntima. A necessidade, em conhecendo a verdade, em nos conhecendo, em gradativamente indo, sentindo esta necessidade, indo reformar os nossos valores internos, porque vamos identificar que somos espíritos imortais e que através das inúmeras reencarnações fomos ao longo do tempo, através das experiências, realizando um plantio vasto, conduzindo os nossos destinos, onde este plantio, estas atitudes, muitas vezes foram atitudes boas, mas outras tantas foram atitudes equivocadas. E identificamos que plantamos ao longo desta jornada, cultivamos ao longo desta jornada alguns sentimentos que não são condizentes com o equilíbrio, com a felicidade almejada através do Evangelho. Identificamos, por exemplo, que ainda trazemos em nós o egoísmo, onde os benfeitores nos dizem que é a verdadeira chaga da nossa humanidade. Identificamos que aqui e acolá ainda trazemos o orgulho, a vaidade e tantos outros valores que nos prendem à retaguarda. Vamos, a partir daí, então, sentindo esta necessidade de reformar, de dar uma nova forma à nossa existência, de extirpar aos poucos, de combater aos poucos este homem velho que ainda persiste em nós, dando lugar, através desta construção gradual, pessoal, individual e intransferível, lugar ao homem novo, a este ser capaz de se conduzir de forma equilibrada e feliz, e ao retornar ao mundo espiritual, possa fazer
pelo menos com a consciência tranquila do dever cumprido. Neste processo que passa pelo autoconhecimento, que passa pela reforma íntima, os benfeitores espirituais nos dizem que é muito importante que tenhamos em mente o desenvolvimento das nossas virtudes. E aquele espírita que está interessado em se melhorar deve atentar muito para esse desenvolvimento das virtudes, em especial para uma virtude, que é a primeira de todas a ser desenvolvida em auxílio ao desenvolvimento de todas as outras virtudes. Nos referem aí à virtude da humildade, porque é justamente a humildade que irá nos proporcionar o reconhecimento das nossas deficiências interiores. Porque o orgulhoso, ele não consegue identificar o quanto necessita se melhorar. Mas a humildade irá nos mostrar de forma profunda que nós somos seres espirituais únicos, criados por Deus, jornadeando as inúmeras existências, e que não somos piores do que ninguém, mas também não somos melhores do que qualquer outro ser humano que seja. Somos espíritos imortais, repetindo, que jornadeamos na Terra com o objetivo de aprender as leis divinas e vivenciá-las no nosso coração. Por isso que Jesus fazia o alerta ao sacerdote Hanan a respeito do reino de Deus como sendo a obra divina no coração dos homens. Assim, meus irmãos, se todos nós, com esta ferramenta iluminativa que é a doutrina espírita, que nos proporciona tudo o que há de bom e de melhor para atingirmos a nossa iluminação interior, que nada mais é do que colocar em prática estes ensinamentos no nosso coração e depois, como consequência, em prol dos nossos semelhantes, nós, sim, estaremos caminhando a passos seguros e atingindo aquilo que a doutrina espírita preconiza como o lema central de sua doutrina: fora da caridade não há salvação, nos tornando a cada dia mais seres humanos melhores, mais benevolentes, mais indulgentes, sabendo também perdoar aqueles que conosco convivem, porque sem o desenvolvimento das virtudes e, acima de tudo, sem sabermos perdoar, fica muito difícil caminharmos com segurança. Allan Kardec faz esta advertência no livro Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, quando ele cita as qualidades, as características do homem de bem, nos alertando que o Espiritismo, se bem compreendido, mas, diz o codificador, sobretudo bem sentido, irá nos levar ao desenvolvimento dessas características do homem de bem. Recordamos, uma vez mais, quando, na continuidade do diálogo,
do sacerdote Hanan com Jesus faz referência ao Templo de Jerusalém, da sua suntuosidade. E Jesus diz que conhece o amor e a verdade. O sacerdote pergunta uma vez mais: acaso conhece os códigos imperiais ou as regras do templo? E Jesus dá uma resposta-chave, preciosa para as nossas existências. Ele diz: eu conheço a vontade do Pai ao meu respeito. E nós nos questionamos nos dias atuais, vivendo situações diferenciadas através desta pandemia que assola a nossa humanidade. Nós, espíritas, conhecedores e depositários destas bênçãos do Evangelho de Jesus, sabedores que o reino de Deus é esta obra divina nos nossos corações. Será que nós sabemos qual é a vontade de Deus ao nosso respeito neste momento? Por isso é necessário que aproveitemos todas estas oportunidades, em especial esta que estamos passando, para reformular as nossas convicções, para acalmarmos as nossas mentes e, acima de tudo, nos equilibrarmos, valorizando, acima de tudo, os ensinamentos de Jesus, à luz da doutrina dos Espíritos, para que possamos tirar o máximo proveito das nossas existências e, no momento que formos chamados ao retorno à verdadeira paz, o façamos de cabeça erguida, na certeza de que não nos tornamos espíritos puros, mas sim que nos tornamos espíritos melhores do que quando reencarnamos. E que estamos continuamente empenhados em pregar a nossa vontade, acima de tudo, no nosso melhoramento pessoal, no nosso processo de iluminação interior, no desenvolvimento do amor nos nossos corações, em auxílio aos nossos semelhantes, quer seja a situação que estamos vivendo, no local aonde estejamos, porque Jesus é o nosso mestre, é o nosso modelo e é o nosso guia. E nunca nos abandonou e nunca nos abandonará, e conduz os nossos destinos no amor de Deus. Esperamos assim, meus irmãos, ter trazido algumas reflexões a respeito da doutrina dos Espíritos. O Espiritismo é esta doutrina capaz de renovar o nosso mundo íntimo e nos conduzir de forma brilhante rumo à felicidade. Muito obrigado e que Jesus nos abençoe. Nós é que agradecemos ao irmão por esses belos esclarecimentos que nos foram passados e que Jesus te ampare sempre para que continues com essa dedicação de estudar e divulgar
essa doutrina de amor. Que Deus te abençoe. Vamos agora, meus irmãos, fazer a nossa prece final. Lembrando sempre que o trabalho de hoje será reprisado na terça-feira, às 15h30 e também na quinta-feira, às 20 horas. Então, só nos resta agradecer mais uma vez a Deus, a Jesus, rogando a eles para que a lição desta manhã possa ficar impregnada em nossos corações e que nós possamos exercê-la através das nossas atitudes, do nosso dia a dia. Só temos a agradecer pelo muito que recebemos, por todo este amparo que nos foi trazido pelos nossos anjos de guarda, que vieram nos trazer as melhores energias para que possamos continuar equilibrados e com muita fé. Então, como gratidão, convido a todos para que possamos emitir vibrações amorosas, para que os espíritos superiores possam utilizá-las como bálsamo para todos aqueles irmãos que neste momento estão sofrendo em leitos de hospital devido a essa pandemia que assola ao nosso mundo. Que todos possam receber as energias curativas, o consolo, para que tenham forças para vencer a todas as dificuldades. E assim, em nome de Deus, em nome de Jesus, dos protetores espirituais do nosso abrigo, Dr. Oscar Pitã, Cepete Araju, e toda essa equipe luminar que nos assiste, rogando a eles para que continue protegendo e amparando os nossos abrigados, para que continue com saúde e em paz. Que assim seja.